Boa noite. Oh, vocês estão todos bonitos, glória a Deus. Vamos dar início à nossa escola bíblica, vamos? Então vamos abrir as nossas Bíblias, por favor, em Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4. Nós vamos ler e vamos estudar um bocadinho de duas parábolas que Jesus fala aqui neste capítulo. Muito do que Jesus falava tinha a intenção de falar por histórias, por parábolas, para mim, as parábolas são como janelas, ok? Que ajudam-nos a entender os mistérios do reino dos céus, ok? E quando ele fala muito sobre o campo, é porque as pessoas, a atividade principal da época era mesmo a agricultura, era o campo. O sector primário ainda era a parte principal da economia da nação, das nações daquela época, não é? E no Médio Oriente, apesar de a maior parte dos países serem países que estão debaixo do deserto, acaba por ser uma zona de grande agricultura, grande cultura. Nem que seja hoje em dia apenas pelas tâmaras ou pelas laranjas. Não sei se vocês sabem, mas o maior produtor de laranjas do mundo é Israel. Já há anos que ultrapassou o Brasil na produção de laranjas. O Brasil, durante anos, décadas, foi o maior produtor de laranjas do mundo. Para vocês terem uma ideia, eles não só produziam laranja fresca, como a laranja congelada, ou seja, era apanhada, logo congelada, ultra congelada, transportada em contentores a frio pelo mundo inteiro, barco, avião, etc. Mas neste momento, um país que é se calhar nem um décimo, é menos ainda, do tamanho do Brasil, é neste momento o maior produtor de laranjas do mundo. E produz sem parar. Verdade. Para já porque os cientistas israelitas mexeram nos genes de laranja e da laranjeira, principalmente, que supostamente só dá na altura do início do inverno, até ao fim do inverno, mais ou menos. Ali dá o ano todo. E eles transformaram a zona dos laranjais, que eram autênticos desertos, eles desviaram uma boa parte do Rio Jordão para irrigar aquela zona e transformar aquela zona no maior produtor de laranjas. Agora você diz-me assim, mas é de uma pessoa, é de um privado. Não, é do Estado. E o Estado subcontrata pessoas para cuidar daquilo. Tem objetivos, tem cotas, tem alvos, tem propósitos. Se não cumprir, acaba-se o contrato, contrata-se outro. E aquilo nunca para. E digo-vos que é uma coisa impressionante. Eu estou a dizer estas coisas porque naquele tempo havia muito mais. Havia o trigo, havia o milho, as searas eram a perder de vista, malhava-se o trigo e ficava aquela nébula de se malhar o trigo ao ar livre, aquelas coisas todas, não é? E quando isso acontecia, havia festa. É daí que vem a grande festa, quando se começava a debulhar o trigo, as pessoas começavam, a do terra também, exatamente, ou o milho, começar a ver os tratores com os atrelados cheios de maçarocas, não é? E por aí fora, não é? Exatamente. Os padeiros esfregavam as mãos porque o preço do milho e do trigo para se passar no moinho baixava, o preço vai aumentando com a escassez. Não sei se sabem isto, não é? Quanto menos há, mais caro é. Havendo mais, baixava o preço, esfregavam as mãos, ganhavam mais um bocadito, porque o preço do pão era o mesmo. E por aí fora. Mas isto tudo para dizer que Jesus sabia para quem falava.
E vocês dizem assim, mas também lá estavam médicos, não é? Cirurgiões, barbeiros, também lá estavam doutores da lei, também lá estavam cobradores de impostos, também estavam senhores da lei, estavam lá também, certamente, além dos fariseus, que eram conhecedores da palavra, iam estar lá, provavelmente, alguns dos sacerdotes e sumos sacerdotes. Sim, estavam. Mas, da mesma maneira como o banqueiro compreende a parábola sobre a agricultura, mais ainda percebe o que mexe na agricultura. Então, aquela parábola, por mais simples e básica que se possa parecer, alcançava toda uma multidão e toda a gente compreendia o que ele queria dizer com aquilo. Nestas duas parábolas que estão no capítulo 4 de Marcos, temos duas, não é? Temos a parábola do semeador e depois temos a parábola da semente. Obviamente que a parábola do semeador... Porquê primeiro? Porquê que ele não falou primeiro da semente? Porque o coração do semeador é muito mais importante do que a semente. E não se esqueça, por acaso, o presbítero Carlos Gonçalves falou disso aqui no domingo, ao levantar a oferta, ele falou sobre a viúva pobre que deu os 2 táteres furados. As 2 moedas, os 2 centavos, aquelas 2 moedas que já estavam fora de circulação. Ela deu... E parece que deu pouco, mas foi a que deu mais. Porquê? Porque deu de tudo o que ela tinha. Os outros davam que lhes subjava tesouros enormes, enchiam a arca do tesouro. Provavelmente o gasofilácio ficava cheio. Mas aquela mulher deu tudo o que tinha. E é impressionante a gente lembrar-se deste pequeno pormenor, porque Jesus mencionou que não é a quantidade, é o coração. E é mais importante o coração do semeador do que a semente que é lançada, porque a semente por si própria, por si mesma, frutifica. Mas o coração do semeador faz toda a diferença. E não venha dizer que não. Eu vou dar aqui dois exemplos muito rápidos. Eu cresci numa casa e vivi nessa casa até aos meus 26 anos, quando casei. Nós tínhamos um quintal grande, fazia assim um L. A parte da frente era empedrada, onde o meu pai punha o carro. A parte de trás estava cultivada e tinha erva, coisas da minha mãe. Tínhamos gila, tínhamos abóboras, tínhamos cana da Índia. A junta de freguesia do Estoril ia buscar sementes, amostras da cana da Índia, para semear nos jardins deles. Portanto, vejam só. Isto é impressionante. Tínhamos cana da Índia, tínhamos cana de açúcar, que não dava muito e era, não desenvolvia aquilo que devia, porque portanto, o nosso clima aqui é temperado, não é aquele clima quente que faz a cana ficar por dentro cheia de açúcar. Não sei se já aqui alguém comeu. Pois, a gente tirávamos a casca, cortávamos aquilo em 4 pedaços e era a tarde inteira, aquilo nunca perdia o sabor. Era uma coisa... maravilhoso, como eu nunca comi. E na Madeira comprávamos os repousados de cana-de-açúcar com funcho. E nos Açores também há, não é? Não. Mas a gente comprava e trazíamos sempre, aquilo era maravilhoso. Bom, mas isto para dizer o quê? Que havia pessoas na mesma rua, na mesma correnteza, que também tinham quintais. E quando a minha mãe semeava, havia vizinhas que diziam: o que é que a Piedade vai semear? Eu vou semear gila, ou vou semear isto, ou vou semear aquilo. Ela secava as pevides, vocês sabem fazer isso melhor do que eu. Punha-se aquilo ao sol, aquilo secava, e depois, quando elas já estão mortas, secas, é que se lança. Está pronta para lançar. Ok? E a minha mãe lá fazia o que tinha a fazer, o conhecimento que as pessoas têm, não é? E também dava às vizinhas. E porquê que a ela tudo frutificava e a elas não? Não sei. Mas eu sei. Eu não sei, mas sei. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dor. Está escrito na palavra de Deus. Mas o coração faz toda a diferença. Por isso o Senhor Jesus, quando fala connosco acerca da parábola e ensina a questão da semente, Ele primeiro fala no semeador. Então é isso que vamos ler. Versículo 1, Marcos 4, 1, diz assim: outra vez começou a ensinar junto ao mar. Ajuntou-se a ele uma grande multidão, de maneira que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar. E toda a multidão estava em terra junto ao mar. Ensinava-lhes muitas coisas por parábolas
e lhes dizia na sua doutrina: ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho. Vieram as aves do céu e a comeram. A outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu e produziu. Um produziu 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Agora vejam um pormenor engraçado. Jesus falava estas coisas e os discípulos não percebiam patavina disto. Ficavam tipo: o que é que ele quer dizer com isto? Tanto que, se você continuar a ler, quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. Sabe porquê que muitas das vezes nós não conseguimos perceber a simplicidade da palavra de Deus? Por causa do nosso coração. Se nós temos uma segunda intenção com relação a Deus e com relação à palavra, naturalmente que vamos ficar a pensar: será que ele está a falar para mim? Será que ele está a falar de mim? Será que... Quando que Jesus, o que ele quer é encher o nosso coração com a verdade, com a palavra de Deus. Transformar o nosso coração. Vocês estão-me a compreender? Versículo 11. E ele lhes disse: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas. Lá está. Jesus estava a dizer: epá, eu convosco, quando estou convosco, eu falo a palavra pura. Mas aos de fora, eu tenho que falar por alegorias, por parábolas, por histórias, senão eles não vão entender. E isto choca-me por um lado, por outro lado não. Mas veja, eles estavam a dar a entender a Jesus que nem as parábolas eles entendiam, quanto mais os mistérios. Eles não tinham ainda o Espírito Santo. É uma parte da história, mas a outra grande parte é o coração. Mas, pastor, então o coração, como é que ele pode ser mudado? Com a palavra. Por isso é que Jesus nunca os rebateu e sempre insistiu. A palavra, a palavra, a palavra. Estão a compreender? Então, o que é que eu aprendo aqui? Primeiro que tudo, com a palavra, com a parábola. Vamos ver o que é que a parábola nos ensina. Que há um semeador que sai a semear. Tal e qual como na nossa vida. A gente vê o fulaninho a lançar a semente. E aquilo tem lá um jeito, não é? A semente tem lá uma maneira, aquilo não é ao calhas. Tem lá uma maneira. Há uma semente que se faz assim, há outra que se faz assim, há outra que se põe lá e tapa-se e rega-se e depois é que se avança. Cada uma tem o seu jeito. Mas quando Jesus diz o semeador saiu a semear, quer dizer que ele espalha a semente. E isso assim, e depois ele diz que uma caiu em pedregais, outra caiu entre espinhos, outra caiu no caminho, e das 4, porque há outra que caiu em terra fértil, das 4, só uma deu fruto. Ensina-nos este segredo que, de toda a palavra que é falada e pregada, apenas 1/4 é retida no coração, o resto o diabo leva. Se for o caminho, irmãos, é muito simples. Caiu no caminho. É o dia a dia. Você ouve a palavra, você vem à igreja, ouve o pastor, vai ao grupo familiar, ouve o pastor, seja o que for, e você diz: foi muito bom. Mas você não se lembra de tudo. Lembra-se de algumas partes. As partes que você se lembra é metade da semente. Não é 1/4, é metade da semente. A outra metade já caiu nos pedregais e no caminho. No caminho, os passaritos vieram jantar e almoçar. Assim é muitas das pessoas que nos rodeiam no dia a dia. Você enche o coração com a palavra ao domingo, chega à segunda-feira e vem um colega ter consigo trabalho e desabafa. E conta isto. O outro conta aquilo. O outro chora porque o pai está doente. Ouviu falar daquela situação. E aquilo vai... São pequenos passarinhos que vão comendo daquilo que a gente diz. Confia em Deus. Vai correr tudo bem.
Olha, não ponhas os olhos nisso. Não, anima-te. Deus vai... Espera, confia em Deus. Vocês não dizem isso a toda a gente. Eu também digo, lá no meu trabalho. Portanto, os passarinhos vêm comer. E no dia a seguir voltam a ir lá, porque há mais semente para comer. Mas a semente na barriga não dá fruto. Vocês estão a compreender? Tá. Tem os pedregais. Os pedregais é as nossas limitações. Temos tanta tendência para, por exemplo, chegando à segunda-feira, é o dia mais difícil da semana, para mim não é, mas é o dia mais difícil da semana e a pessoa chega à casa cansado e depois, hoje não vou ler a Bíblia, ou então, hoje não vou pôr louvor, ou hoje não sei o quê, e entretanto os pedregais abafam, juntamente com os passarinhos, metade da semente já se foi. Tem a terceira parte da semente. Porquê é que são os espinhos? É os cuidados deste mundo. As coisas com que nós trocamos diariamente, temos muitas bifurcações na nossa vida. Por exemplo, quando temos a idade da Paloma, as maiores bifurcações da vida deles é: eu como carne ou peixe, eu vou de amarelo a vermelho. Certo? Ponho colãs ou meias, vou de saia ou calças. São as bifurcações que eles têm. A professora diz para eu estar calado. Estou calado ou digo uma piadinha ao colega do lado para a gente rirmos os dois? Pequenas bifurcações. Mas é a idade deles. Mas quando somos adultos, já são outras. De manhãzinha acordamos, o despertador toca e nós dizemos, são mais 5 minutos. A primeira bifurcação do dia. E esses 5 minutos que você decide ficar ao pé da almofada, na caminha, no quentinho, são menos 5 minutos que você estaria em oração ao Senhor. Começa logo aí. E você diz-me assim, mas a minha cama não é espinhos. É. A cama, o quentinho, não é? A gente sabe isto. Vocês sabem isto melhor que eu. Eu também vivo isto. Não é? E por isso, e se estiver a chover então, oi Jesus, a chuva a bater no store e a almofada diz, não vais trabalhar hoje. Outra bifurcação. Chegamos ao trabalho e temos várias bifurcações durante o dia. E não estou a falar sobre se eu como um pastel de nata e bebo um café ou se como um pão de leite. Não. Vemos aquele colega que a gente não gosta assim, vou-lhe falar ou não falo. A vitória do dia pode ficar definida nesse momento. Perdoa ou não perdoa? Vocês estão a perceber? Pequenos, é tão subtil, é uma linha tão fina que nós não damos conta. E tudo isso tem consequências. Tudo isso tem resultados. Ok? E eu posso permitir ou não que os espinhos, os cuidados deste mundo abafem. Vocês estão a perceber? Deus começa a falar e diz assim, pede a um grupo familiar na tua casa. E a pessoa pensa, não, e os meus sofás? E depois, não, pessoas cá em casa, não. Pessoas, devagarinho, começamos a ter que combater esses espinhos. Os espinhos cortam-se bem. Não podemos permitir que eles continuem a roubar tanto da palavra. Há um quarto que dá fruto. E andamos assim. Mas eu digo-vos uma coisa. Se eu fosse ao vosso prato do almoço ou do jantar e tirasse 3/4 da comida, vocês ficavam muito contentes comigo, não ficavam? Eu também não ficava. Mas é isso que a gente faz a nós próprios. E é isso que Jesus estava a partilhar com a multidão. Ele estava a dizer o que ele próprio estava a sentir. Eu dou a palavra, mas vocês só agarram um quarto. E esse quarto que vocês agarram, os principais vêm ter comigo e dizem assim, e agora, o que é que eu faço com isto? Porque eu não percebi nada do que estavas a dizer. E o choque que Jesus estava a ter é o choque que o pastor também tem. Muitas das vezes, quando nós falamos uns com os outros e percebemos, espera aí,
A pessoa tão crescida na fé e tem tantas dúvidas. Estão a perceber o que eu estou a dizer? Porque quando nós permitimos que tanta parte da semente seja roubada, o que é que vai nascer juntamente com aquilo que vamos semear? O que é que a Bíblia diz que o inimigo vem da noite e semeia? O joio. O que é o joio na sementeira? A dúvida. Será que... Não, é que o tempo está... Eu estou a olhar para as horas, estou a olhar para os dias, eu já só tenho 1 semana e meia. Não, eu tenho que resolver isto. E vem a dúvida, será que Deus falou? Será que aquele sonho era mesmo real? Será que aquela palavra... Vocês estão-me a compreender? Não, Deus falou que Ele estaria comigo, Ele me protege. E nessa semana você recebe em casa a carta de despedimento. E você fica tipo, não, mas eu estou a receber esta carta? Eu estou despedido? Então, mas Deus diz que me ia suprir as minhas necessidades? Vocês estão a perceber? Pequenas coisas que Satanás lança, o joio semeado durante a noite. Porquê durante a noite? Porque ninguém vê. Como eu disse no domingo aqui, vou partilhar. Quem é o único que opera nas trevas? Quem é o único que não quer ser visto? Satanás. Satanás. Quando é que as maiores dúvidas vêm ao nosso coração? Quando sossegamos a mente e o coração, e é à noite, em que deveríamos estar na paz. Em paz eu me deito. O que é que diz o Salmo 13, o 14? Em paz eu me deito. Não é? Em paz eu me deito e repouso no Senhor. Não. Estamos a pensar nas coisas erradas. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Exatamente. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Mas não conseguimos, porque permitimos que Satanás venha e semeie o joio no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida. E deixamos esse joio roubar-nos a paz. Então a semente vai crescer juntamente com o joio. A semente boa. E como é que eu vou arrancar essa dúvida? No momento da colheita, quando vier a cega. E tem que ser tudo cortado pela mesma medida e depois então é que se separa. A dúvida só sai fora do nosso coração quando vemos o fruto da nossa oração. Mas não era suposto ser assim. Eu já não digo a semente completa no nosso coração, porque todos nós temos os nossos cuidados. Todos nós temos as limitações. Todos nós temos as nossas fragilidades. Eu gosto muito desta palavra. Mas sabe uma coisa? Que pelo menos metade, essa metade faria-nos andar sobre as águas. Essa metade faria-nos dar ordem aos montes e não ter dúvida que aquele monte, você não vai ordenar Serra da Estrela, agora vai para ali. Não. Os montes que Jesus se refere é às oposições, os inimigos. A tudo aquilo que Satanás levanta contra nós. E às vezes nós temos mesmo que dar ordem de comando. Repreender e dar ordem de comando. Não é preciso sempre, mas às vezes temos que ter o discernimento para o fazer. A Bíblia diz que muitos eram libertos só por ouvir a palavra, pela boca de Jesus e até pela boca do apóstolo Paulo. Ele não precisava estar sempre a expulsar. Olha, até vos vou dizer outra coisa. Aquela moça que andava atrás de Paulo a dizer: estes são servos do Deus Altíssimo, tinha um espírito de adivinhação. Ele andou dias e dias a ouvir aquilo, até ao dia em que ele sentiu que tinha que repreender. E disse-lhe apenas: sai dela! Acabou! E não é preciso fazer mais nada. E é aqui que está. Se apenas, eu digo-vos, apenas metade da palavra da semente morasse cá dentro. Estão a perceber o que eu estou a dizer? Então, cuidado. Cuidado, primeiro que tudo, com o caminho. Com os passarinhos do caminho. Às vezes damos pérolas a porcos. Queremos tanto a salvação das pessoas. Queremos tanto evangelizar. Que às vezes as pessoas só querem ter o problema resolvido.
Não querem Jesus. Não querem o reino dos céus. Não querem ter a salvação. Só querem o problema resolvido. E sabem que nós carregamos a luz. Sabem que nós carregamos a unção, porque eles sentem. Eles são atraídos por isso. Então vem ter connosco, pedir oração. Olha, reza por mim. Ora por mim. Estão à espera de um conselho nosso, de uma palavra nossa. O centurião, ouça o que eu vou dizer. O centurião disse a Jesus, diz somente uma palavra e eu sei que o meu servo sarará. Mas não diz que a seguir o centurião seguiu Jesus. Diz apenas que quando Jesus morreu, e mediante a forma como foi a morte dele, aquele centurião disse, este verdadeiramente era o Filho de Deus. Mas não diz que ele a seguir abriu uma igreja e que seguiu Pedro e Paulo e etc. Ele só queria a cura do criado. E Jesus também não andou atrás do centurião. Mas foi atrás de Zaqueu. E agora? Foi atrás de Mateus. Chegou-se ao Pedro e disse, larga essa porcaria, pá, vem comigo. Foi atrás de Pedro. O mau feitio da zona. Foi atrás de Judas. Mesmo sabendo que era aquele que o ia trair. Isto sai fora da caixa, sai fora de qualquer ideia, qualquer pensamento, qualquer propósito. Vocês estão-me a compreender? Agora, como é que eu posso discernir a quem é que eu devo dar a salvação, a quem é que eu posso dar pérolas, a quem é que eu dou as migalhazinhas da semente que fica no caminho? É o Espírito Santo que nos mostra. E quando vamos a dar a salvação, a gente sabe se ela volta para trás ou se aquilo absorve como uma esponja. Esta semana eu falei com uma pessoa. Ouça bem isto que eu lhe vou dizer. Que quando soube que eu era pastor, ficou assim. Ficou mesmo. Então, falámos o que tínhamos a falar e depois no fim ele diz assim, olha, eu tenho que ser sincero consigo. E quando eu ouço um ímpio dizer-me isto, um ímpio, uma pessoa que não tem conhecimento de Jesus, nem da palavra, dizer, eu tenho que ser sincero consigo, eu já sei que ele já está a ser agarrado pela presença de Deus. Quando um ímpio vos disser, eu tenho que ser sincero, o ímpio caminha na mentira, ponto. O ímpio caminha num caminho ímpio, ponto. Mas quando você ouvir um ímpio dizer-lhe assim, eu tenho que ser sincero consigo, ele já está completamente enlaçado pela presença de Deus, que está em si. E ele vira-se para mim e diz-me assim, eu tenho que ser sincero consigo. Então diga, eu pensava que vocês eram diferentes. E eu olhei para ele e disse, mas vocês quem? Os gordos? E ele riu-se. Vocês quem? Vocês, os protestantes. E eu disse, diferentes em que aspecto? É que aquilo que eu vejo na internet não é bom. E eu disse, anda a ver nos sítios errados, se calhar. Mas diga lá, o que é que você achou diferente? Olha, você é educado, é simpático. Respeitou tudo o que eu disse. Eu de certeza que já disse aqui montes de baboseiras. E ele falou montes de baboseiras sobre o Papa, sobre a Igreja Católica. Das primeiras coisas que ele me disse a seguir a dizer boa noite foi, eu sou católico não praticante. E eu ri-me, mas para dentro. Tive mesmo para dizer, e é casado, sou. Espero que seja praticante. Mas essa disse-lhe depois, mais tarde, já ele estava conquistado, quase ganho para Jesus. No fim, terminámos a conversa a dizer, olha, vou seguir o seu ministério, vou acompanhar a sua igreja. Eu tive ali um bocadinho a falar com ele, porque ele dizia, coitado, não sabia melhor. Eu vejo no canal História assim, muito bom. E falava assim. Eu disse, desculpe, tenho que... o hinduísmo é a religião mais antiga do mundo. E eu, está incorreto. Não, mas eu vi no canal História. O que você viu no canal História é que politeísta, o hinduísmo é a religião mais antiga. Politeísta, o que é que isso significa? Que tem mais que um Deus.
monoteísta, a religião mais antiga é o judaísmo. E depois, então, o islamismo e o cristianismo praticamente na mesma altura. Só que não com o termo cristianismo. E ele ficou, então, e qual era o termo? É o caminho. Porque Jesus disse, eu aproveitei para dar o versículo, a semente. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai a Deus Pai se não for através de mim. E ele ficou. Isso está na Bíblia. Eu acabei de citar o versículo João 14,6. E é assim que se dá as sementes. O homem estava encantado. Aquilo que eu fui fazer com ele foi 10 minutos. A conversa durou 40. Vocês percebem? Agora você diz-me assim, será que ele ficou ansioso pela salvação? Eu digo-lhe já que não. Porque ele disse várias vezes durante a conversa, mas eu sou da tradição, eu sou católico, porque foi assim que os meus pais me ensinaram. E eu disse-lhe, guarda os ensinamentos, guarda os ensinamentos dos seus pais. Porque eu estava-lhe a dizer, porque ele perguntou-me o que é que eu entendia sobre idolatria. Ele disse, você quer ir por aí? Êxodo 20, não farás para ti imagem de escultura, não te curvarás a ela. Eu não concordo com isso, amiga. A Bíblia foi escrita não é para nós concordarmos. Foi para nós lermos e entendermos e pormos em prática. Não foi para eu concordar, eu posso não concordar. Mas eu não tenho que concordar. Foi escrita por alguém que sabe mais do que eu. E você? Mas as imagens são uma forma de nós vermos o que está lá em cima. Por isso está lá escrito, não farás para ti imagem de escultura do que há nos céus, na terra, nem debaixo da terra. E eu fui respondendo com versículos bíblicos. Há uma altura em que ele me diz assim, você tem resposta para tudo. Não sou eu, homem. Eu estou a citar a Bíblia. A Bíblia é que tem resposta para tudo. Mas sempre assim, ameno. Olha, eu tenho que ser sincero consigo. Eu adorei falar consigo. Já aprendi aqui coisas consigo. E eu disse-lhe, olha, quero-lhe agradecer este bocadinho. E a oportunidade que me deu de eu poder mostrar que nós, os do caminho, afinal não somos assim tão estranhos. A parábola da semente. Se ele veio comer ao caminho, ele não me falou em problemas. Se ele veio receber a semente, que ela brote e dê fruto no tempo certo e que ele venha ao conhecimento da verdade total. Ele e a sua casa serão salvos certamente. Salva-te a ti e salvarás a tua casa. Vocês estão-me a compreender? Eu digo-vos, isto enche o meu coração. E no trabalho? Eu faço a mesma coisa. Eu evito que me venham comer a semente que fica no caminho. Há um ou outro que, pronto, é inevitável. Mas a maior parte deles, eles às vezes só precisam de um toque da minha mão. Há uma colega minha que só me diz assim, dá-me a tua mão. E eu dou-lhe a minha mão. Pronto, está ali um bocadinho. Passado meia horita já ouço a rir, já ouço bem disposta, já ouço animada. Porquê? Porque é a presença de Deus. O que é que eu posso fazer? Agora, versículo 9 é o versículo-chave desta parábola, sabia? Quem tem ouvidos para ouvir, ou que ouça. Porque há muita gente que tem ouvidos, mas não ouve. Ok? Olha aí, um bocadinho mais abaixo. Olha aí o versículo 12. Para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Que estranho. Então o Evangelho vem para fazer isto, vem para fazer o confronto. Só que Jesus não se estava a referir à multidão. Jesus estava-se a referir aos orgulhosos da lei, que batiam no peito. Vocês estão a perceber? Porque o povo, os verdadeiros, eles estavam enternecidos pela palavra. Como o bebê fica enternecido quando você lhe pega ao colo e a mãe faz assim aquilo, não é? E eles sentem aquela coisa. Jesus estava a fazer isso à multidão.
Versículo 13. E disse-lhes, não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? Ele já não está a falar sobre os mistérios. Já só diz, se tu não entendes esta parábola, como é que vais entender as outras? O que semeia, semeia a palavra. Os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo eles a ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração. Vem como? Esqueceu, não prestou atenção. É que a pessoa sai e distrai-se com outras coisas. Então, foi bom? Foi muito bom. E o que é que o pastor falou? Não me lembro. Quantas vezes a gente já não ouviu isto? Quantas vezes? Foi bom, foi maravilhoso. O que é que ele falou? Não me lembro. Mas foi muito bom. E, quanto mais? E que versículos é que leram? Lemos ali uns no Novo Testamento e outros do Velho. Muito bons. Eu apontei tudo. Esse também é outro. Eu apontei tudo. Mas depois não se lembra. Agora, da mesma sorte, estamos no 16. Os que recebem a semente sobre pedregais, que ouvindo a palavra logo com prazer a recebem. Olha aqui aquilo que eu falei. Mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos. Depois, sobrevindo a tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Jesus falou nisto, mas há outras razões para as pedras impedirem a semente de crescer. Por exemplo, vindo a tribulação. Pode não ser tribulação, pode ser falta de perdão. Por isso é que a Bíblia diz, que a palavra, em Isaías, que a palavra é como um martelo que desfaz a rocha, que desfaz a pedra. Porque, por vezes, o martelo tem que estar ali a partir os pedregais para que a semente possa dar fruto. A minha mãe, quando cultivava a terra, ela virava a enxada ao contrário para bater nos torrões de pedra. E até aqueles torrões de terra que se formavam rijos, ela batia ali como a mulher tinha uma força. Ali, bem, eu até fugia, que não sobrava para mim alguma coisa. Pão. Para quê? Para a terra ficar solta, não é? Ficar macia. O termo que se usa é a terra ficar macia. O coração acontece isso também. Irmãos, nós podemos achar estranho, e vamos certamente achar estranho o que eu vou dizer, mas esta é uma grande realidade. Há pessoas que têm 30, 40 anos de crente, que ainda hoje o Senhor Jesus está a esmiuçar a penha daqueles corações. Porque nunca deixaram os torrões serem desfeitos, as pedras serem desfeitas. Revolver a terra o suficiente para que os nutrientes que estão lá mais embaixo venham cá para cima, para a semente poder brotar com força. Vocês estão-me a compreender. Agora, não é só... Porquê é que Jesus falou aqui na perseguição, na tribulação, e que se escandalizam? Porquê? Porque são coisas da época. O Império Romano perseguia a Palestina. Aquela zona não se chamava Israel, chamava-se Palestina. Não havia Israel. Havia a Galileia, havia Samaria, havia não sei o quê. Portanto, aquelas zonas, aquela região chamava-se Palestina. Herodes era governador da Palestina. Naturalmente que não tem nada a ver com a Palestina de hoje. Pronto, é para vocês perceberem que aquelas zonas têm um nome, chama-se Palestina. E o que ele está a dizer é que, vindas tribulações, vindas perseguições do Império Romano, dos samaritanos, dos galileus, até dos gadarenos. Os gadarenos não eram bem-vindos na Galileia e os galileus não eram bem-vindos em Gadar, porque em Gadar criavam-se os porcos e o judeu não se dá com os porcos. O judeu não fica na mesma casa, no mesmo teto feito com animais. Eles não dormem num estábulo. Por isso é que Jesus foi rejeitado por muitos ao saberem que tinha nascido num estábulo. Era a palavra que eu há bocado não lembrava. Estábulo. Só que não estavam lá animais. Para eles dormirem lá naquele estábulo e o menino ser posto na manjedoura, não estavam lá animais. Senão eles nem dormiam lá. Garanto-vos aqui. Portanto, essa ideia de que o menino foi aquecido pela baba da vaca e pelo respirar do boi
E depois agora também já lá meteram o burro também, coitadito do burro, é sempre metido ao barulho. Ele anda ali sossegadinho com as orelhas dele e depois estão-me sempre a chamar, não sei porquê. Ó burro, ó burro. Não é? E ele não estava lá. Ai, o galo, o gato e o cão, não estava lá bicho nenhum. Estava Jesus e estava José e Maria, ponto final. E uns dias depois apareceram os reis, que nem eram reis, eles eram apenas cientistas, chamam-lhes magos, mas ao fim e ao cabo eram sábios, porque eram bons astrónomos, sabiam os movimentos das estrelas e dos astros, e repararam numa certa estrela que incidia numa certa zona. O que é fantástico, porque nunca mais houve uma estrela assim. Portanto, estão a perceber? Ou seja, às vezes a gente ouve tanta coisa, não é? E ouvimos tanta história. Porque assim, o nascimento de Jesus, o galo foi o primeiro bichinho que testemunhou o nascimento de Jesus. Não foi nada disso. Amém? Versículo 18. Os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, atenção que não é outras coisas que está, é as demais ambições. Porquê as demais ambições? E aqui está. Posso esclarecer uma coisa a vocês? Por isso é que eu gosto muito da escola bíblica. Mateus 6,33 diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E a seguir o que é que diz? E todas estas coisas vos serão... Pois é, mas as traduções de agora já não dizem todas estas coisas, dizem e as demais coisas. Está errado. Porque as demais parece que fala de tudo. E Jesus não está a falar de tudo, está a falar daquelas que ele mencionou desde o início do capítulo. Todas estas coisas. Estão a perceber? E aqui deveria de ser traduzido como as demais ambições, porque é todas. Mas não está. Está traduzido como sendo e as ambições de outras coisas. É as demais ambições. Oh, irmãos, não tem mal nenhum você ambicionar ter um salário melhor, uma reforma melhor, ter um emprego melhor, mas que isso não vos venha a ser de pedra de tropeço. Eu dou-te 1.500 euros de salário, mas tens de trabalhar ao domingo. Não, porque eu sou um jovem e eu agora quero ter o meu dinheiro, mas só posso trabalhar ao domingo, pastor. Isso é ambições desmedidas, inclusivamente. Não estou a pôr Deus em primeiro lugar. E depois admiro, estava tudo a correr tão bem. Veja só, pastor, era uma moça tão bonita, agora engravidou. Vocês estão a compreender? Não se sabe quem é o pai, ela não quer falar, mas vai ter que falar, porque agora não há pais incógnitos. Mas buscai... isto é pesado, não é? Mas é a realidade. A gente sabe que é a realidade. Eu sei, então não sei. Mas é o que está aqui. E dói, depois dói. Porque o pastor há anos que ensina estas coisas. Isto não é uma novidade para vocês. Isto não é novidade para ninguém, para nenhum de nós. Os cuidados deste mundo. Os enganos das riquezas. E vamos pôr aqui a palavra certa, vamos. E as demais ambições. Eu volto a dizer, não tem mal nenhum. Pastor, eu quero uma casa melhor. Glória a Deus. E vamos orar por isso. E vamos trabalhar por isso. Mas não ao ponto de você dizer, não, eu agora não posso ir ao domingo que eu tenho que trabalhar para a casa nova. Não, está invertido. Estamos a pôr o carro à frente dos bois. E se você continuar nesse caminho, vai haver que a meio caminho deixam de ser bois e passam a ser burros. E lá está o burro outra vez e estão-me a chamar outra vez. Vocês estão a perceber? Eu sempre acreditei e sempre vivi isto por Deus em primeiro lugar.
Eu estou desde outubro a fazer horas extras no meu trabalho. Mas eu à sexta-feira não faço horas extras. Sexta-feira é dia de ir para aqui. E ao domingo é dia de servir a Deus. E ao sábado é dia de ir a Évora. Não, nada disso. Certo? Nós podemos fazer. E é lícito. Mas se temos um compromisso com Jesus, temos que o pôr em primeiro lugar. O meu compromisso com Jesus é a minha comunhão com Ele e é o serviço, o meu serviço. Eu não sei viver com Deus no meu coração sem servir a Deus. Eu não sei, estou a ser sincero convosco, eu não sei o que é ter Deus no meu coração sem lhe dar também a minha vida. Porque Ele próprio disse-me um dia, e disse a vocês, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então é isso que eu faço. Eu podia viajar. Então, e agora que nem tenho a minha faísca nem nada, já podia viajar. Já foi, já partiu. Podia ir viajar. E tenho uma senhora muito bonita lá em casa a dizer-me vamos a Londres antes porque a partir de 1 de janeiro temos que tirar passaporte para ir a Londres. Vamos a Londres. E eu disse-lhe, vou a Londres fazer o quê? Acertar o Big Ben? Vou lá pôr as horas certas? O que é que eu vou... Está um frio do caneco, vou andar na rua a tremer, encasacado até ao pescoço? Vocês estão a perceber? Não, eu gosto de viajar, mas eu gosto de viajar, mas é quando o pastor Saúl me diz, olha, vem aqui ao Luxemburgo, eu vou lá pregar. Eu gosto de viajar quando me dizem, olha, vamos a Évora pregar, olha, vamos ali, pastor, venha ao Montijo pregar, olha, pastor, venha ao Seixal pregar, ou vá ali. Eu vou, isso é que eu gosto, isso é que é uma viagem para mim. Olha, pastor, vá à Suíça pregar. Vocês estão a perceber? Isso é que é o Evangelho, isso é que é. Eu também tenho ambições, então, irmãos, é natural que nós tenhamos desejos de coisas novas, de coisas melhores. Não tem mal nenhum. Mas não troquemos Deus por isso. Lembra-se daquele... Eu conto sempre esta história do meu vizinho. A paixão que ele tinha por aquele carro. Trocou o carro velho que tinha por um carro novo. Depois comprou-lhe uma capa, que hoje em dia já não vejo carros tapados com capas. Comprou-lhe a capa, não ficou satisfeito e lá no quintal construiu uma garagem em madeira, uma barraca autêntica para guardar o carro. E depois dava-lhe banho todos os domingos e falava com o carro. O carro quase nem andava. É uma coisa impressionante, porque ele trabalhava a semana toda, mas o carro tinha que ter o banhinho ao domingo. Ia falava com o carro. Teve tanto tempo sem andar com o carro, que era para poupar o carro, sabe o que aconteceu? A gasolina ficou verde. Teve que tirar tudo do depósito, mandar lavar o depósito e depois pôr gasolina para o carro andar. Epá, os pneus ressequiram por não andar. Quem era o Deus daquele homem? O carro. Como é que se chama o teu Deus? O meu chama-se Eu Sou o que Sou. E o teu? O meu chama-se Peugeot. Por acaso era Vauxhall. Ainda se lembra dos Vauxhall? O meu chama-se Vauxhall. Exato. O Zé teve um Vauxhall que estás nos céus. Ou que estás na minha garagem. Santificado seja o teu nome e o teu modelo e o 1.4 ou 1.3 que o carro tem. Ridículo! Chegamos a este ponto, irmãos. Mas existe. Existe por um telemóvel. O meu é um iPhone. Um iPhone 15, 16. Mas lá está. Mas não tem mal. Irmãos, tem possibilidade
Gosta? Compre. Mas isso não seja... Ai, não, ninguém pode mexer no telefone. Ai, a primeira vez que ele cair ao chão vai ser uma aflição. Ai, irmãos, antes ele que eu. O carro, o primeiro risco no carro. Antes no carro que em mim. Vai-me doer muito mais o risco a mim do que a ele. Eu já tive um cliente, tinha 2 metros de altura, ele tinha o ofício militar, ele trabalhava navios de passageiros. Os cruzeiros. E tinha um AMG. Ele, quando estava cá, ia sempre ter comigo. Almoçar, porque eu ia sempre a lavar o carro. Depois do carro está tudo limpinho, vi uma mosca a pousar areia, volta e vi para tudo. Isso é real mesmo. Isso é real mesmo. É real, não é? É idolatria. E não é um pouco, cheira uma Ui! Como diz o pastor Zé António, ainda bem que as vacas não voam. Deus te livre, Jesus. Exato. E que o carro não seja um cabriolé, um descapotável. As ambições das demais coisas entrando, estamos no 19, sufocam a palavra e esta fica infrutífera. Atenção, vamos explicar isto melhor, que a palavra não é... A palavra é poderosa, mas nós é que podemos fazer com que ela se torne infrutífera na nossa vida. Ela não fica infrutífera, ela é poderosa na mesma, mas eu é que lhe posso impedir, exatamente, que ela dê o seu fruto. Ok? A gente às vezes não consegue perceber. Eu falo de Jesus àquela pessoa, pastor. Eu falo à minha família, mas parece que aquilo não anda. Jesus sentiu o mesmo na Galileia. Tanto que ele afirmou, o profeta na própria cidade não faz milagres. E isto é um ditado que já vem do Antigo Testamento. Aconteceu comigo. Quando eu comecei o meu ministério, há muitos anos atrás, a igreja onde eu comecei viram-me a crescer. Então eu era o co-pastor da igreja e eu dava uma instrução e as pessoas diziam: é o Joãozinho. Tadinho, está-me a dizer para eu ir para a instrução. Ele sabe lá. E eu dizia: não, irmã, é mesmo para ir para a instrução. Vamos orar e tal. O Joãozinho. O Joãozinho. Foi difícil. Porque me conheciam de menino, tanto que ninguém estava a olhar para mim como naquele momento, como o responsável. Depois o pastor na altura disse-me assim: se calhar tu tens que começar a pedir para te tratarem por pastor Viegas. Eu, longe de mim. Isto com o tempo vai lá, a autoridade não se impõe. E foi. Olha, tanto foi que quando estava tudo já bem, Deus tirou-me dali e pôs-me noutro sítio. Por fim, versículo 20. Os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto. Um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. Até aqui vemos que nem todos dão o mesmo tipo de fruto. Não dão a mesma quantidade de fruto e não dão fruto na mesma intensidade. No entanto, Jesus apelida-os de recebem a semente em boa terra, quer dizer que é uma boa terra. E isto faz-me lembrar o quê? Que é assim, não tem a ver com os nutrientes. Não tem a ver com a terra ser bem revirada, revolvida. Tem a ver com o tamanho do coração. O meu quintal pode ter 30 metros quadrados. E o quintal do Rui ter 180 metros quadrados. E o da Zélia ter 1 hectare. 30, 60, 100 vezes por um. Vocês estão a compreender? É boa terra. Jesus diz aqui:
Os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra. E a recebem e dão fruto. Ora, se eu recebo a palavra, como é que eu... Era o que há bocadinho estávamos a falar. O que é que eu mostro que estou a fazer com ela? Como é que eu mostro que recebo bem a palavra? Eu pratico-a. Como é que eu mostro, quando éramos miúdos, como é que nós mostrávamos aos pais que estávamos a ser obedientes ou que estávamos a cumprir com o que era fazendo conforme nos era dito? Vocês estão-me a compreender? Para eu ser chamado de boa terra, são os que recebem a palavra. E olha que é o que diz aqui. Ouvem a palavra e a recebem, quer dizer, e a praticam, e dão fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100. E não podemos ficar tristes por este dar menos do que aquilo ou ao contrário. Temos que estar felizes por darmos fruto. Porque em João 15, diz que aquele que é primeiro podado porque não dá fruto e depois é arrancado se continua sem dar fruto. Não diz que é por aquele que dá muito fruto. Estão a compreender? E por fim, a parábola da semente. Capítulo 4, versículo 26. Olha que Jesus, mais à frente, volta a dizer: aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça e cuidado com o que ouvis. Não é o que diz aí, deixa lá ver. Eu ainda hoje li isso. Tá, versículo 24. E disse-lhes: atendei ao que ides ouvir. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentado. E atendei ao que ides ouvir. Olha, tu ouves e recebes, um dia quando tu deres, também vais ser ouvido e eles vão receber. Tão importante isto. Isto mexe com a nossa vida. Dar ouvidos e pôr em prática. Dar ouvidos e pôr em prática. Eu ouço e recebo. Se eu recebo, faz parte de mim. Se faz parte de mim, eu vou agir em conformidade. Vou ser coerente. Ser coerente com aquilo que eu ouço. Agora, versículo 26. E dizia: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra. E dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Jesus fala nisto de uma forma tão simples que é impossível não entender. Mas eu vou tentar explicar aqui um bocadinho mais a vocês. O reino de Deus é como se um homem lançasse a semente à terra. Vimos isso na parábola do semeador. Ele vai e lança a semente, não é? E dormisse e se levantasse de noite ou de dia. O que é que isto quer dizer? Dormisse e se levantasse. Quer dizer que a semente é lançada. Eu depois não tenho que lá esgravatar. Não tenho que andar ansioso. Não tenho que andar preocupado. Será que vai brotar? Ai, será que... E as minhocas? Será que as minhocas vão lá? Será que há topeiras aqui? Isso são coisas que o semeador pensa antes, ou deve pensar antes de lançar a semente. Por isso é que é importante revirar a terra. Revirar e revirar bem. Às vezes até tem que se lavrar bem a terra antes de a semear. E vai. E fresar. E vamos com o arado e abre Abre o rego. Isso mesmo. Os regos fundidos. Depois a presa. Vira, desfaz os terrões, as pedras. O pedrão. Isso é o coração. Agora vamos pôr isso para o coração. Perdoar. Praticar a palavra. Andar no caminho da verdade. Isso, eu digo-vos, é tão importante. Irmãos, se nós soubéssemos quão
o veneno é a mentira. Foi só uma mentirinha branca. Não existe mentirinhas brancas. Está em Apocalipse 22. Uma quantidade de gente está lá para dizer que vão ficar de fora. Cães, bichos, não são os bichinhos, mas os que cometem e amam a mentira. Feiticeiros, sogras, tudo. Estou a brincar. Estou a brincar com vocês. Vocês percebem? Por... Amém. Não, glória a Deus, amém. E, olha, por isso há fruto. Por isso há fruto. Honra o teu pai e a tua mãe e ser-te-ão acrescentados anos de vida. Às vezes as pessoas pensam assim, é só acrescentar anos de vida. Anos de vida quer dizer saúde. Anos de vida com saúde quer dizer trabalho. Trabalho quer dizer prosperidade. A bênção do Senhor. Ok? Pronto. Mas voltando. Dormisse e se levantasse de noite ao dia. Quer dizer, não interessa. Há sementes que têm a ser lançadas de noite. Eu também já ouvi isso. Eu sei que há coisas que têm que ser feitas de madrugada, outras de noite. Há umas que só podem ser lançadas ao final do dia. Eu já li isso tudo. Eu já soube disso tudo, mas eu não sei quais é que são. Há umas que é agora, há outras que é em fevereiro, há outras que é no fim do verão, não é? Tem aquelas... Não interessa se é de noite, se é de dia, se ele dorme, se está acordado. Não interessa. O que interessa é que ele lançou a semente. Que sementes é que eu lanço? Olha, para a minha própria vida. Uma pessoa que está a trabalhar e que diz assim, estúpido. Eu às vezes ouço colegas meus a dizer isto e eu digo assim, é para concordar ou é só uma opinião? É que se é para concordar, eu concordo já aqui. Mas é verdade, porque porquê é que nós dizemos isto? Porquê é que nós semeamos coisas más para nós? Ou vamos à igreja e Deus põe no nosso coração dar isto. Mas logo vêm os cuidados deste mundo. Olha a conta da manhã, olha que amanhã e o amanhã. E Jesus foi o próprio dizer em Mateus 6, deixai o amanhã para amanhã. Já basta o mal a cada dia. Confie em Deus. Semeia a semente boa, de palavra, de oferta, de amor. Perdoa sempre. Perdoa sempre. É difícil. Irmãos, Jesus nunca disse que o perdão era fácil. Jesus, não há um único versículo que diga assim, perdoar é canja. Não é. Não é? Perdoar é a coisa mais fácil do mundo. Não é. E é importante compreendermos que quando nós conseguimos perdoar, nós não estamos a livrar a outra pessoa, nós estamos a livrar-nos a nós. O grilhão está no teu tornozelo, não no tornozelo dos outros. Vocês estão-me a compreender? Às vezes, nós vamos abraçar pessoas e dizemos, olha, eu perdoo. Por acaso, vou-vos ser muito honesto. Eu nunca disse essa frase a ninguém. Geralmente, sou eu que estou magoado e eu vou ter com a pessoa e eu é que peço perdão. Mas a razão está do teu lado. Mas a razão vai-me levar ao fundo do mar. A razão vai ser a pedra de mó que me escandaliza. Vocês estão-me a compreender? Mas a pessoa disse, a pessoa fez, a pessoa falou. Irmãos, eu gosto tanto de vocês que eu nunca seria um vosso amigo verdadeiro se eu não vos ensinasse estes segredos do perdão. Até quando eu falho, eu também não quero ser perdoada? Jesus até põe as coisas nesses termos mesmo. Queres ser perdoado? Perdoa primeiro. Até deu aquela parábola do homem que vai ao rei e o rei estava pronto. Não sei se era para matá-lo, se era para pôr no degredo, o que era. Pediu-lhe muito para ele o perdoar e o rei encheu-se de íntima compaixão e perdoou a dívida dele, que era grande. E ele saiu
todo feliz, e viu o outro que lhe devia uma unha encravada, não é? Ei, paga-me o que deves, e pum, e tal, e meteu-o na prisão. E o rei, ao ouvir aquilo, disse, olha lá, então eu não te perdoei, tu não foste agir com a mesma misericórdia para os outros. Se nós sabemos que Deus nos perdoa todos os dias, quem somos nós para não perdoar? A propósito do perdoar, às vezes a minha mulher diz-me assim, tu vais perdoar essa pessoa? Tu vais-te meter outra vez nesse... E eu digo sempre, eu não vou meter em nada, eu só tenho que cumprir com a palavra de Deus. Tenho que perdoar. E perdoar genuinamente, não é perdoar de boca e depois continuar e estão a perceber, de costas viradas. Exato. Agora, perdoar e pôr a cabeça outra vez dentro da boca do leão é outra coisa. E quando a nossa cabeça está dentro da boca do leão, não há negociações. Estão a compreender? Então, o que é que eu faço? Eu gosto do leão, eu faço festinhas no leão e até posso abraçar o leão, mas nunca mais volto a pôr a cabeça dentro da boca do leão. Isto é perdão. Isto é perdoar. Até e se o leão der uma patada, eu vou perdoar o leão. E volto a fazer festinhas no leão. Exatamente. Volto a fazer 70 vezes 7. 490 vezes. Foi o que Jesus disse a Pedro. Volto a fazer festinhas no leão? Volto. Mas se calhar já não volto a abraçar o leão, porque ele vai capar e dar-me. Exatamente. Através da experiência e através do Espírito Santo de Deus, que também nos... Já reparou? Quando você perdoa e depois vai o Espírito Santo e mostra-lhe que aquela pessoa não mudou nada. O que é que eu faço? Não é? Eu, na bocadinho, estava a falar isto ali com o presbítero Zé Manuel. O que é que eu faço, pastor? Eu tenho que perdoar, mas não me vou pôr à mercê dessa pessoa outra vez. Perdoar implica o quê, Rui? Nunca mais voltar a falar naquilo. Porque senão eu tenho um ressentimento. Senão eu tenho o quê? Tenho um ressentimento. O ressentimento é como a onda do mar. Vai, volta, perdoa, mas depois volta. E anda naquilo. É o ressentimento. Eu já perdoei, mas a onda vem outra vez. A minha nada costuma dizer assim. Saúde e vida. Porque fazem tanto e tu gostas delas à mesma. Porque é esse o perdão. Mas lá está. Atenção. Mas aí temos que usar de sabedoria. É o que eu estava a dizer. O domador do leão põe a cabeça dentro da boca do leão. Mas se o leão fechar a boca, a próxima vez ele já só abraça o leão. Não basta, porque o gajo aperta. Isto é viver pela fé. Sobrevivendo às mordidas do leão. E se a seguir ele vai abraçar o leão dá-lhe uma patada, a seguir já só faz uma festinha no leão. E se mesmo assim na festinha ele virar, ele vai dizer que gosta do leão, mas é do lado de fora da jaula. Vocês estão a compreender? E é umas beilões. São muito beilões. Vocês estão a compreender? Depois contribui para a nação, diz Romanos 8:28. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e que andam segundo o seu Espírito. Todas as coisas, boas e más. E isto ensina-nos que eu tenho que perdoar, mesmo que os outros continuem iguais. Mas eu não posso meter-me na mesma aventura. Não se aprendeu com experiência. Estava a falar com o neto, perdão, e estava a dizer, quando nós perdoamos, a luz de Cristo reflete em nós. Amém. Portanto, isso quer dizer que o bem é para nós. É só para nós.
Nós é que somos os prisioneiros, Zé Manel. Nós é que Quando nós não perdoamos, o grilhão está no nosso tornozelo. O grilhão lembram-se daquelas bolas de chumbo e de ferro fundido que eles, principalmente durante a Revolução Francesa e a expansão francesa, eles iam nos barcos e com medo que os barcos afundassem e que os prisioneiros fugissem, a maior parte já sabia nadar naquela altura, punham-lhes grilhões no tornozelo, que era para o barco ir ao fundo, eles iam ao fundo mesmo que não quisessem. Nós é que temos o grilhão. Mas quando eu perdoo, eu é que fico livre. Eu estou a fazer um favor àquela pessoa. Não, meu amigo, tu estás a fazer um favor a ti próprio. E o perdão retira as pedras do coração. O perdão retira os torrões, retira as toupeiras, as minhocas. Faz com que a terra volte a ser boa terra. A lesma ainda faz pior. Pois, porque a lesma é um caracol sem casa, não é? É um caracol sem abrigo. Verdade. Agora, ele não sabe como é que a semente brota. Nós não sabemos. Eu já vi vídeos que mostram como é que é, mas nós não sabemos o processo lá dentro. Porque a semente tem que morrer primeiro. E ela brota, cresce, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica. Quer dizer que a terra faz o seu trabalho sozinho. Mas para isso ela tem que estar em condições. Bem tratada. Bem cuidada. Muitas das vezes tem que ser reforçada com uma coisa chamada cinza. E o que é que isto nos ensina? Queima as pontes. Queima o passado. Queima as... porque em 1984, às 22h43, ele disse-me aquela frase. Estava ele vestido com aquela camisola verde que ele tinha. Isso não é perdão. Ok? Queima as pontes. Queima as fitas do passado. Queima as coisas, as memórias más. Eu não estou a dizer para ser agora de repente ter... esqueci-me. Quem sou eu? Não sei onde é que eu estou. Não, não é isso. Não é isso. Nós lembramos de... Por exemplo, nós lembramos de tudo do nosso passado, mas aquilo já não mexe connosco. É história. É a nossa história. São coisas que nós contamos como eu passei e venci isto. A pessoa que não consegue vencer conta aquilo como se tivesse acontecido ontem. A pessoa que já conseguiu vencer conta aquilo com até nostalgia. E às vezes nós até contamos as coisas más com saudades das pessoas. Estou-me a lembrar de uma viagem de Évora, eu e a nossa Alice vinhamos a conversar e foi isso que eu senti, com muita coisa que ela me contou naquele dia. A história é os pilares da nossa vida. Contamos as coisas, algumas más, mas com saudade. Eu superei, eu venci isto. Com a ajuda de Deus, não é? Aprendemos, entramos em vitória com a ajuda de Deus, com a ajuda do Senhor Santo Espírito. Tornámos o nosso coração em terra boa, terra fértil. Ok? E depois diz assim, é preciso perdoar-nos a nós próprios. Versículo 29 para terminar. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice. Que engraçado. Porquê que Jesus diz mete-lhe logo a foice? Vamos dar mais uns dias. Dá que vem o vizinho do lado e quando tu chegas no dia a seguir já não tens lá nada. Assim que se vê, mete-lhe logo a foice. Nem percas mais tempo. E prepara logo o terreno para a próxima. Não é assim? Às vezes até tem que se queimar aquela ervazita, não é? Chama-se o fogo bom. Vocês sabiam que... O Rui sabe que há o fogo bom. Queima-se aquela ervazinha, ela consome aquela coisita toda, lança a cinza para dentro da terra e quando ela é revirada, já vai com aqueles nutrientes todos, já vai com aquilo tudo.
Exatamente. Eu cheguei a ver um vídeo, a borralha, exatamente. Eu cheguei a ver um vídeo em que bombeiros apagaram o fogo com fogo. Muita sabedoria. Vê-se que há aqui muita sabedoria. Que eu espero que não se perca para as gerações futuras. Que eu espero que isto não se perca para as gerações futuras. Muita dessa sabedoria está aqui, neste livro. Posso ouvir ao amém? Pronto. Vocês depois podem ler depois em casa. Ele fala no grão de mostarda. Para mostrar que se a nossa semente é pequenininha, ele não olha para o tamanho da semente. E por mais pequenininha que seja, é suficiente para fazer toda a diferença. Seja financeira, de amor, a decisão do perdão. Muitas das vezes, nós não somos mais abençoados espiritualmente porque nunca tomamos a decisão de perdoar, por exemplo. Mesmo que não consigamos logo manifestar esse perdão. A decisão, não é? Já tive a prova disto. A decisão. Sim, de não perdoar, porque a minha vida não estava a mudar. E quando perdoei mesmo, é que mudou. Foi uma situação, desde criança, você veja lá. Ah, aquela que você contou. Sim, sim, sim. Quando falava aquilo, doía-me muito. Sim. E foi roubado dos meus pais, né? Uma quintita, brincadeira nenhuma. E há coisa de 6 anos, explica, o Afão disse que normalmente. Já não dá dor, mas perdoou. É uma decisão que nós tomamos. É uma decisão que nós tomamos. É uma decisão que vamos tomar, mas não interessa que isso possa produzir frutos. A semente de mostarda é das mais pequenas que existe. Mas já vai grande, né? Não, eu estou pequenininha. Coisinha muito pequenininha. A Elsa trouxe. Não, mas depois quando ela dá fruto e cresce, Mas é uma das sementes mais pequenininhas. Eu vi muita semente e acho que nunca vi nenhuma. Como a de mostarda, não é? Trabalhei 14 anos com semente. Não é impressionante? Mas eu lembro-me que a Elsa estava cá e trouxe uma vez, ofereceu, deu uma semente a cada um e aquilo é uma coisinha mínima. Mínima. E isto ensina-nos que, por mais pequenina que seja a decisão, ela pode dar grandes resultados. Agora, atenção, pode dar grande fruto ou grandes consequências. Por isso, cuidado com as decisões que tomamos ao longo da nossa vida. Amém? Com a palavra de Deus, a luz brilha e nunca seremos enganados. Aquele que toma decisões na escuridão e nas trevas e no oculto é o inimigo das nossas almas. Ele é que vem lançar o joio no meio da semente boa. Ele é que vem lançar a dúvida. Ele é que vem pôr o nosso coração dividido, rachado. Ok? Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Paizinho, nesta noite, graças te damos pela tua palavra, por este tempo de comunhão, por este tempo de partilha, por este tempo de escola bíblica. Obrigado, Senhor. Quero agradecer por tudo o que tu estás a fazer nesta casa, nas nossas vidas e na vida daqueles que estão a ouvir a tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo teu grande amor. Queremos te agradecer pela reunião da manhã em Évora. Queremos te agradecer também pela reunião de domingo, Senhor, a festa de Natal. Obrigado por tudo o que tu estás a fazer. E, Senhor, protege todos nós, todos os que estão aqui presentes e aqueles que nos estão a ouvir. Conduz-nos até casa em paz e segurança, para que nós possamos ter um bom Natal, Senhor, um bom período de família, celebrar o teu nome, celebrar a glória que existe em ti, porque tu és o Rei e o Pai da glória, Senhor. E tu mereces toda a honra e toda a glória, Senhor. Em nome de Jesus. E todos dizem comigo? Amém. Amém?